Camilinha. Cadê? Olá, boa noite. Olá! Tudo bem? Oi, Clarissa, tudo bem? Você ainda não apareceu aqui pra mim, só tô te ouvindo. Não, então vamos esperar um pouquinho, ver se esse Instagram colabora. A- Não tá aparecendo a minha imagem? Ainda não, ainda tá só circulando aqui pra Carregando? mim. Aham, Então vamos esperar um pouquinho, né? Que aí assim as ó. pessoas também vão entrando para Uhum. participarem da live. Qualquer coisa, eu saio e Ah, você agora me chama apareceu, de novo. apareceu. Apareceu. Eu acho, eu Oba! acho que o problema era no meu telefone aqui, que tava devagar. Hoje a minha internet aqui não estava muito legal, não. Eu tive que reiniciar algumas sessões porque a internet estava dando pau. Ó, já tá aparecendo, o pessoal falou que tá aparecendo. Ah, então beleza. Tá aparecendo, tá bom. Pra mim que não tá, que não ficou. Agora ficou travadinho ali nos Hum. comentários, mas aí a minha equipe técnica me socorre aqui, entendeu? Ah, que bom. O áudio tá legal porque eu tô sem fone. Tá legal, tá legal. Tá legal? Então Tá. tá Eu bem. fico de fone, porque senão eu não escuto você. Porque tem um povo que Aham. passa aí de moto aqui, e aí eu não escuto nada, né? Só ficando de Aqui eu fone fico mesmo. sem fone. Eu fico sem fone, eu prefiro ficar sem fone. Mas aí, se não tiver legal, o pessoal fala pra gente, dá o retorno, dá o feedback se o som não tiver legal, que aí eu me ajusto aqui. Beleza. Mas eu acho que tá Tá legal bem? sim, porque eu tô ouvindo você perfeitamente. Ah, que bom, Clarissa. Ai, eu fiquei Muito tão obrigada pelo contente. convite. Hum. Ai, eu que agradeço. Essa pessoa mega experiente aí, que vai me ensinar um monte de coisa hoje. Ai, quem dera, até parece. Eu que agradeço o convite. Eu acho que esses espaços assim de troca, eles são sempre muito importantes, né? E eu acho que a gente tem que somar, né? Acho que Com profissionalmente certeza. a gente ganha muito mais quando a gente troca, quando a gente soma. E a internet hoje está sendo uma grande aliada nesse processo, porque ela faz com que mais pessoas se encontrem, com que a gente possa conversar com mais facilidade, né? E nesse Uhum. momento de quarentena, de pandemia, mais ainda. Com Então certeza. eu me. Eu confesso pra você que eu era um pouco avessa da internet. Tanto que meu Instagram, Aham. eu falo com os pacientes, é só olhar as postagens. Me disse eu voltei. Voltou? Travou, Voltei? mas já voltou. Ah, então Pessoal, beleza. por favor, dá um ok se vocês estão ouvindo a gente, nos vendo. A minha, a Clarissa. A gente não tá travado. Para mim, os comentários estão travados, então eu não tô vendo os Uhum. comentários. Tá, sua imagem para mim que tá travando. Peraí, se eu mudar a internet, será que cai? Podemos testar, né? Qualquer coisa a gente reinicia. A imagem da Clarissa tá ruim. Ei, Agora voltou. Agora tá voltei boa. então. Então mudei de Sim. internet para ver se não fica tão ruim. Uhum. Gente, dá o feedback pra gente, então, se tivesse travar a imagem ou o áudio de uma das duas, que aí a gente vai se ajustando aqui. Agora, pra mim, tá aparecendo. Aqui a Estela também falou que tá 100%. Agora travou, gente.
Vamos continuando e a gente vai vendo se a internet acompanha a gente. Isso. Se a Tá gente travando de travar, quem? Da Clarissa ou a minha? Que aí a gente vai se ajustando. É, bom, pra gente iniciar o assunto, né, Clarissa? Ó, melhorou. ah, beleza. Então se melhorou, tá bom. É, novamente vou te agradecer, né, esse espaço. Acho que nesse momento de quarentena, muitas questões estão surgindo, né? Ah, ela Muitas. entrou, Jaque também. Tá ok, obrigada, pessoal. E muitas questões estão surgindo e a gente, como mulher, acaba tendo aí um olhar muito diferenciado para algumas questões, né? Você Uhum. sugeriu que a gente falasse do tema brincar, proteger e educar. E eu achei assim super relevante a gente falar desse tema porque eu acho que muitas questões estão confusas nesse momento de pandemia. Eu não sei se você, no seu consultório, observa isso também. Muitas mães se queixando desse misto de problemas que está acontecendo, muita coisa para gerir no mesmo ambiente, e aí elas ficam confusas. Quando que é a hora de brincar, quando que é a hora de sentar e ajudar a fazer dever, quando que é a hora de eu cuidar de mim, o que que eu faço, né? Quando com os pequenos, a gente sabe que é difícil fazer uma psicoterapia online, porque não tem muito recurso para jogo online, né? E se a gente Uhum. não usar o Skype, que ainda dá para compartilhar a tela pelo próprio WhatsApp, às vezes é difícil você fazer alguma coisa lúdica com a criança, né? Então eu acabei reduzindo esses atendimentos e fazendo mais algo psicoeducativo junto com os pais. E é incrível quando eu peço assim um minutinho ou com os pais ou com a criança, que no momento com os pais eles desabafam tudo, né? E o que eu mais tenho ouvido é: eu tenho dificuldade, eu não sei a hora de parar para brincar, eu não consigo parar para fazer dever. Tudo que vem da escola é muita coisa, é muito conteúdo, tá pior do que na aula presencial. Eu falei, gente, é um tema assim excelente para a gente falar nesse momento, porque todo mundo está tendo que se reinventar e se redescobrir no meio disso tudo, né? Muito, Clarice. Eu vou falar um pouquinho como psicóloga e um pouquinho como mãe, tá? Porque assim, como mãe, eu vou dizer, meu filho tem 5 anos, né? Ele tá agora no antigo Jardim 2, que se fala, agora tem os níveis, né? Mas é o antigo Jardim Uhum. 2. E eu confesso que como mãe, eu tive muita dificuldade. Por quê? Eu não me afastei do trabalho, né? Então eu tô trabalhando desde o início, apesar de não estar atendendo. Agora eu retomei o atendimento presencial, mas no início só online, mas a minha carga horária continuou praticamente a mesma. E lidando com muito estresse. Por quê? Porque a quarentena ela trouxe pra gente um estresse muito grande. Além do medo da contaminação, de uma situação muito nova que a gente está vivendo nesse cenário mundial, mais coisas pra gente gerenciar. Então, assim, como mãe, eu compartilho da mesma angústia dessas mães que você ouviu aí, né? De conciliar uma rotina, de trabalhar fora, de fazer atividade com o filho. Então, assim, eu vou compartilhar um pouquinho aqui dos meus desafios como mãe, das minhas dicas como psicóloga, né? E como mãe que também passa pela mesma situação. Eu queria pedir assim para o pessoal que está entrando aqui comentar com a gente, falar, compartilhar, até para dividir a experiência com a gente, dar dicas do que funcionou, trazer dificuldades também para a gente poder orientar, que eu acho que agora esse é o momento também. E Sim, com além de certeza. pedir para o pessoal comentar, dá lá o coraçãozinho do lado, porque isso é bom que mais pessoas veem a nossa live. Vamos dar um oi aqui pro Luiz, que ele tá aqui dando vários oizinhos assim, oi, oi, oi. Oi, Luiz! É, eu assim, Clarissa, eu acho que a quarentena ela veio para a gente aprender a gerenciar estresses, porque eu acho que não tem ninguém que não esteja vivendo
essa quarentena, o medo de contágio, medo de contaminação, a preocupação financeira, a preocupação se o trabalho vai continuar existindo, para quem é autônomo, a diminuição da renda, tá tendo que lidar com as crianças em casa, então com essa educação no ambiente familiar. Então, isso tudo gera muito estresse. Então, acho que a quarentena é gerenciamento de estresse, que é Uhum. normal, porque assim, guerreira, ai, lindona. Obrigada, Jaque, guerreira nada. Eu acho que a quarentena, ela é isso. Ela é um grande estresse e não tem como a gente passar por ela, sair dela ileso, sabe? Eu acho que a gente vai Sem ter ter. Não, experimentado essa dose de estresse, né? Impossível. impossível. Algumas pessoas se cobram, mas eu não posso ficar nervosa, eu não posso ficar ansiosa. Eu acho praticamente impossível diante de uma situação tão preocupante a gente não ficar preocupado. Eu acho que não seria normal não ficar preocupado, Sim. né? O normal seria a Mas gente ficar 100% calmo, né? Quer dizer, o anormal seria a gente ficar 100% calmo, né? pois é, não dá. Então, diante dessa situação, é muito natural que a gente fique mais estressado, que a gente fique mais ansioso, mas é importante que a gente também busque estratégias para lidar com isso, né? Porque como é uma situação muito nova, ela requer da gente também outras habilidades. Então, ninguém vai se tornar professor aqui, mas a gente precisa treinar um pouco como trabalhar essas atividades em cada família, em casa com essa criança, dependendo da faixa etária, Uhum. Na né? semana passada, quando eu fiz a live com a Lu sobre Hum, estimulação, a gente falou muito sobre mudar essa maneira de ajudar os filhos com a tarefa de casa. Porque, assim, o uhum, brincar é importante. A gente sabe que, assim, não é só sentar ali com a criança e brincar com o carrinho, com o boneco ou com a panelinha e a boneca. A gente aprende, a gente ensina muito, com muita coisa para eles. Sobre conviver em sociedade, respeitar o tempo do outro. Os conteúdos da escola podem ser levados para a brincadeira para a criança aprender de uma maneira lúdica. Então, assim, ela falou muito sobre deixar a criança trazer esse lado mais criativo. E aí eu fiquei pensando depois da live, eu falei, gente, como às vezes é difícil para nós adultos deixar o nosso lado criativo aflorar. Porque a gente já tem tanto pudor, tanto freio do, ai, o que que o outro vai pensar, o que que o outro vai achar, que a gente não deixa esse lado criativo aflorar. E quando a gente se pega brincando com uma criança, a gente fala assim, nossa, eu tô fazendo isso. uhum. Nossa, se alguém me visse, não ia acreditar que eu tô fazendo isso, né? E aí, olha que legal, como é que a quarentena, ela acaba trazendo também essa possibilidade de viver um tempo de qualidade com essa criança em casa, né? Eu acho que com todos esses desafios, também a gente vai carregar muitas coisas boas Sim. dessa experiência. Os pais, eu acredito que você, na sua prática, você também perceba isso. Os pais se preocupam com a quantidade do tempo que eles vão dedicar para os filhos. E Uhum. esquecem que não é a quantidade, é a qualidade desse tempo. Porque você pode ficar 5 minutos, mas se forem 5 minutos com muita qualidade, você está ali, você está prestando atenção, você está ouvindo a criança, você está olhando para a criança, isso para ela, nossa, já é ótimo, ela já ganhou o dia dela. Você não precisa passar 1 hora, 2 horas sentado brincando com ela. Os 5 minutinhos ali que você se dedicou, porque você só tinha aqueles 5 minutos, mas você deu a plena atenção para aquela criança, você já enobrece aquela criança assim, de uma generosidade, de uma grandeza Ela absurda. se sente Porque, amada, ela se sente segura, ela se sente importante, porque ela teve exatamente, ali aquele adulto, aquele cuidador olhando nos olhos dela e ouvindo ela, né? com certeza. Ó, o Marcelo está É, colocando aqui, estudar online possibilita a interação entre aluno e professor, além de haver uma troca substancial de conhecimento. Isso ocorre porque o acesso remoto não facilita a escolha de locais e grupos. Sim, só que também tem uma queixa, né, dessas aulas. Eu acredito
que você também possa ouvir, Camila, essas queixas. Eu atendo muito adolescente, então eu escuto muito essa queixa, muito tipo, ai, eu tô cansado, ai, eu já tô de saco cheio, ai, mas são 50 minutos de aula. E eu falo, mas quando você tava no colégio, você tinha os 50 minutos. Aí eles, mas era diferente. E realmente é diferente, porque tinha a interação com os amigos, tinha aquela Uhum. olhadinha pro lado, um comentáriozinho, e isso na aula online não tem. Eles até podem conversar pelo WhatsApp ou pelo chat, mas essa interação entre eles também é importante nesse processo, né? Uhum. Eu acho que para essa fase o ensino à distância ele vai ficar com uma grande lacuna, né? A gente sabe que esse vai ser um ano que todas as crianças, os adolescentes vão ficar com uma lacuna no seu desenvolvimento, que isso vai ser compensado lá na frente, mas vai ser diferente, né? Os Uhum. adolescentes, mais porque sabem dessa responsabilidade, já têm ali uma rotina de estudo e uma relação com o estudo já programada, eles até se adequam melhor. Mas eu observo uma dificuldade muito grande para as crianças, né? Para a educação infantil e as crianças do primeiro segmento, porque Uhum. eles são menores, eles têm essa questão da imaturidade neuropsíquica também. Nossa, tem tantos comentários, eu não sei se eu vou conseguir comentar. É, e aí as crianças da educação infantil, elas sofrem muito mais com isso, né? A Sim. Fernanda que falou um pouquinho antes, assim, que as professoras estão passando por muitas dificuldades, né? Fernanda Kapler. Fê, é verdade. Eu tenho visto isso de uma forma assim, muito forte com amigos que são professores, principalmente da educação infantil, para tentarem se adequar esse universo da educação infantil para o método online. E aí eu li uma matéria há um tempo atrás, assim, logo que começou isso, falando que é um grande fingimento, né? Não que os professores não queiram se adequar, eles estão buscando muito se adequar e oferecer conteúdo e material da melhor qualidade, mas a gente sabe que as crianças, elas têm as limitações dela de desenvolvimento mesmo psíquico, Sim. né? É neurológico também. Então, o tempo de atenção é mais reduzido, o estímulo ele tem que ser muito, muito adequado àquela faixa etária. Então, isso faz com que muitas famílias acabem não se adequando, não fazendo aquela atividade, porque às vezes as crianças também não respondem. Aqui a Jaque colocou, tô com pena dos professores e as escolas também cobrando dos professores para que eles se adequem a esse novo universo. Então, olha que caldeirão pronto para ferver. É um caldeirão em Exatamente. ebulição. Tem uma mãe que É... fala pra mim assim, ela tem um pequeno de 3 anos e tem o Uhum, adolescente. E aí ela fala pra mim, Clarissa, o adolescente tá de saco cheio, a aula tá rolando ali, ele tá aqui assim, ó, olhando, observando a sala e tudo mais. O pequeno quer assistir todos os vídeos ao mesmo tempo, um atrás do outro, e fazer todas as atividades, porque aí depois ele fica com tempo livre para brincar. E aí uhum, ela tem essa dificuldade também de priorizar. Hoje você vai fazer a atividade de segunda, depois você vai fazer a de terça. Porque eu sempre falo da importância da rotina, de manter uma rotina. Mas é muito difícil para uma criança que é muito pequena conseguir entender toda essa rotina. Porque eles uhum. acreditam que assim, estou em casa, não tenho que estudar. Ainda é difícil para eles, principalmente para os menorzinhos, assim, com 3, 5 entender que tem que estudar, que tem que sentar ali agora, e não é mais ir para a escolinha para ver os amigos. Você vai sentar e ver os amiguinhos no computador. Eles ainda Uhum. têm essa dificuldade dessa compreensão, né? É, eu confesso, e aí eu vou dizer a minha experiência como mãe, tá? Como mãe, eu tive grandes dificuldades de ajustar com o meu filho, com o João, essa questão do ensino online, porque a atenção dele, ele não quer olhar para a tela, ele não quer ouvir a tia. Então, a estratégia que eu usei no início foi: eu assisto a tia e depois eu faço atividade com ele e eu passando para ele.
e aí funcionou melhor. Então, é uma adequação que o tempo todo a gente precisa estar aberto a fazer para enxergar a criança. Porque eu falo que a criança e o adolescente, eles conversam com a gente o tempo inteiro. Só que a forma como eles conversam nem sempre é tão clara como a nossa. Nós adultos temos Sim, dificuldade, às vezes, para dizer com clareza o que a gente quer. Então, imagina uma criança e um adolescente. Então, eles vão dizer através de um comportamento, através de uma birra, através do dever ali que fez de má vontade, se aquilo tá funcionando para ele ou não. Então, é muito importante o adulto, nessa hora, olhar e buscar ali adequar. E às vezes vai ser tentativa e erro, sabe? Experimentar sim, uma coisa, ver se funcionou, não funcionou, experimenta uma outra coisa e ver o como aquela criança vai se adaptar melhor. Isso foi assim que eu fiz com o João e encontrei ali uma forma de estabelecer uma rotina com ele. Essa questão da rotina, ela é fundamental. Dentro de uma semana, né, fora a pandemia, vamos pensar, a gente sai, ela falou aqui da questão da faculdade da filha dela. A gente sai de manhã, às vezes, ou fica em casa de manhã, dá o almoço, leva a criança para a escola, ou de manhã faz o dever com a criança, leva a criança para a escola de tarde, de noite vai no balé ou vai no judô, volta, toma banho, estuda de novo. Então, essa rotina, a criança, pela repetição, ela vai entendendo ali que tem uma uhum, sequência de eventos e uma sequência de atividades e que ela sabe que ela chega em casa, ela vai tomar banho, ou os pais combinam, você vai chegar em casa, você vai ver o desenho, depois que você vê o desenho, você vai fazer o dever. E isso vai estruturando. Em casa, a gente não tem esses marcadores externos, né? Porque muitas vezes a sim. gente define a nossa rotina por esses eventos externos. Então, é o trabalho do pai, da mãe, a escola, o curso, a atividade física, o esporte, e aí as outras coisas da rotina a gente vai encaixando ali no meio. E agora em casa a gente não tem. A gente tem o horário escolar, algumas escolas estão fazendo aula ao vivo, elas mudaram também, algumas escolas mudaram desde que começou a pandemia, buscando adequar um formato que tenha um melhor Que não, aproveitamento de sim, que não aprendizagem. seja tão cansativo. Então, assim, as escolas, elas, algumas modificaram também, mas essa estrutura de tempo e de rotina, a gente vê que ficou um pouco perdido. Então, é muito importante que em casa a gente tente fazer a mesma coisa. Eu falo que tem que ser uma rotina firme e flexível ao mesmo tempo, porque não vai dar para ser um regime militar. Levanta às 7 da manhã, toma um café, não sei o quê. Não, não dá para ser assim. Mas precisa ter um norte. Na minha casa, quando eu falo assim pro João, João, olha só, a gente vai. Mamãe vai chegar do trabalho e todo dia de noite que a gente chegar do trabalho, a gente vai fazer atividade. Ele já sabe que de noite ele tem atividade para fazer. Então, isso acaba organizando muito. Então, a gente precisa criar com a criança essa rotina. Olha, a gente vai acordar de manhã, você vai ver um pouquinho de desenho, a mamãe vai trabalhar um pouco, a mamãe vai preparar o almoço, depois a gente vai fazer tal coisa e ajudar a criança a criar essa sequência de eventos na cabecinha dela, porque isso vai fazer com Sim, que ela aceite melhor e se programe melhor. Às vezes os conflitos, eu observo muito isso, assim, às vezes o conflito entre o adulto e a criança, ou o adulto e o adolescente, muitas vezes acontece porque o adulto não se dá conta de que o tempo da criança é totalmente diferente do tempo dele. sim. Né? A Ele gente tá ali, acha que eles precisam pensar com a nossa cabeça, mas não dá, né? Não não tem vai como. O Marcelo funcionar. está até colocando, ó, um dos aspectos positivos de estudar online é a liberdade do estudo, e isso acaba criando uma disciplina maior no aluno. Sim, ele aprende a dar uma flexibilizada. Tem alguns colégios que as aulas são gravadas, então a criança ela pode flexibilizar essa rotina. Um dia Uhum. ela pode assistir de manhã, um dia ela faz à tarde, ou faz à noite, como você faz com seu filho, não tem problema. Só que tem escolas que ainda tem aquela rotina de a aula começava de manhã, então está sendo online, ao vivo ali de manhã. Então não tem como a criança flexibilizar muito esse horário. Então, assim, ela precisa aprender
a ter uma firmeza na rotina, mas ser flexível em outros horários. Só que a gente sabe que o adolescente, a criança vão reagir de maneiras diferentes a esse novo modo de ter aula, né? Uhum. É, essa adaptação da forma de aprender, até mesmo o adolescente, a gente observa às vezes adolescentes muito independentes já, mas ainda precisa da supervisão de um adulto, né? O adulto Sim, ele precisa estar ali, o pai, a mãe, o cuidador, esse responsável, perguntando, observando se isso está funcionando bem, se está com alguma dificuldade, se precisa de algum suporte, porque às vezes esse gerenciamento do tempo não fica tão fácil, né? E às vezes o adolescente, até mesmo tentando ali, buscando se organizar, se sente sobrecarregado ou não consegue gerenciar bem o tempo livre, o tempo na internet, o tempo na rede social com esse tempo de estudo. Então é muito importante que esse adulto observe, olhe, veja o que está acontecendo e busque ali sugerir outras formas de organizar essa rotina de estudo. sim, ó, o Marcelo colocou que uma dica interessante é colocar o uniforme na escola. Marcelo, não só a criança colocar o uniforme na escola, mas a gente que está em casa trabalhando de home office, o fato de tirar aquela roupa já em casa, ou o pijama, e colocar uma roupa que a gente sairia para trabalhar, também ajuda a gente, porque o nosso emocional também trabalha nessa hora para entender, ó, vamos entrar numa rotina, vamos se preparar. Você muda até você mesmo, a maneira de você ver aquele momento, porque você se organizou, você se preparou, você botou uma roupa, você ajeitou o cabelo. Teve um adolescente que virou para mim e falou assim: ah, não, essa semana eu estava cansada, estava frio. E aí eu fiquei debaixo da coberta, eu só não liguei minha câmera. Falei, tá, e o que você prestou atenção? Ah, não, eu dormi. Eu falei, ah, legal. Semana que vem você tem prova, né? Porque o colégio está tendo aula online. Ah, é, aí eu vou ter que estudar. Legal, a cama é para dormir, é para descansar. Não dá para assistir a aula online de manhã cedo, que você vai ficar com sono, você vai dormir. Ainda mais que Uhum. você tá ali todo quentinho, né? Sim, a Fernanda aqui falou, que trabalha com educação infantil, falou do uniforme, que é super válido para estruturar. É esse marcador externo, né? Quando a criança tá lá em casa de manhã, às vezes ela toma o banhozinho dela, ela veste o uniforme, ela se prepara emocionalmente para a escola. Então, isso ajuda nessa disposição emocional. Então, em casa, isso também pode funcionar como uma forma da criança ficar mais aberta para aprender, para entender que aquele é o momento dela estudar e dela realizar alguma atividade da escola. Ela disse aqui que ela tem 2 encontros ao vivo, então não é só online. A aula fica lá online para a criança acessar depois, através de uma plataforma, mas ela tem também para as crianças menores aulas com um tempinho reduzido, de acordo com a idade deles. Ai, ótimo. Então, Que bem legal, delícia. né? Ó, Camila, a Cris está perguntando como lidar com a saudade que as crianças sentem da escola e dos amigos. Como é que você Pois, faz com o João? pois é, não tem uma fórmula, né? Eu acho muito importante a gente não dizer para a criança uma coisa que não é verdade, sabe? Às vezes eu observo muitos pais tentando criar uma situação para a criança de muita tranquilidade, de muita segurança, quando não é real, né? Então, essa é uma situação que gera medo, que gera saudade. Então, é muito importante a gente falar com a criança com naturalidade, que a gente vai sentir saudade mesmo, que a gente sente saudade das coisas que a gente gosta, mas que vai chegar um momento certo da gente voltar para a escola e se encontrar com os amigos, né? É importante a gente acolher esse sentimento, porque às vezes o adulto, com o objetivo da criança não sofrer, ah, não, mas vai passar, não sente isso, não fica assim, não quer ver a Mas, angústia da cara, criança, né? E aí acaba não acolhendo aquele sentimento. E é legítimo. A gente não sente saudade de um monte de coisa. A criança também sente. Então é importante a gente acolher e falar: caramba, eu também fico com saudade de um monte de coisa. Às vezes é importante até você também compartilhar com seu filho.
poxa, eu gostava tanto de tal coisa, eu sinto saudade disso, 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 eu sinto saudade de ir na casa da vovó. É falar com naturalidade dessas emoções. Eu, Não sei eu, se eu você costumo pensa da brincar. mesma forma. Sim, eu falo que nós adultos somos modelos para essas crianças. Então, assim, ao invés da gente proteger e pensar assim, ah, não é o momento de falar sobre essa emoção, não é o momento de eu explicar, deixa a criança falar. E fala você também, igual você falou, ah, eu também tô com saudade, eu também sinto saudade. Se ela falar, ah, eu tô triste, pergunta por que que tá triste. Muitos pais também me relatam sobre essa saudade. E aí eu falo assim, por que que vocês não promovem, já que a criança já está sentada na frente do celular ou do computador, assistindo a aula e vê ali um amiguinho ou outro e a professora, por que não montar um momento de um encontro online com os amigos? Se você tem o WhatsApp da mãe do amiguinho que ele tá com saudade ou da amiguinha, faz uma videochamada para essa mãe. Fala, olha, o meu filho quer falar com o seu filho, não sei o que. E deixa eles ali interagindo. Ou então usa a plataforma que seu filho está usando do Zoom, alguma coisa do Google, para juntar a turminha e faz a festa de aniversário online. Ou faz, igual agora, tá vindo festa junina, faz uma festa junina online, cada um na sua casa, se veste ali de caipira e tudo mais e promove esses momentos, mas entende, escuta primeiro o porquê que a criança está sentindo, como que ela está sentindo, e explica para ela como você sente aquele sentimento, aquela emoção, mas promove algo para aquilo dali também não ficar aumentando e sufocando aquela criança, porque ela vai sentir essa saudade até poder voltar. Então a gente pode minimizar também fazendo esses encontros, esses bate-papos. Uhum. É muito importante a gente explicar, né, que essa é uma situação passageira, né? Sim, Ela vai passar, ela vai trazer muitas mudanças na nossa forma de viver, de sentir algumas coisas, até mesmo na nossa rotina pessoal, mas ela vai passar, né? Então ela vai voltar para a escola, ela vai voltar a estar com os amiguinhos. É muito importante a gente ajudar a criança a suportar isso, porque a vida, a gente experimenta um monte de emoções, né? E às vezes o adulto ali tem dificuldade de experimentar aquela emoção difícil, aquela emoção que traz mais angústia, e aí também não quer que a criança sinta. Então, assim, é chato sentir saudade. É chato mesmo. Caramba, eu queria estar com aquela pessoa que eu gosto, mas nem sempre é possível. Então, quando a gente uhum, ensina para a criança suportar, primeiro eu preciso suportar a minha, né? Aí depois eu vou conseguir ajudar a criança, né? Vou conseguir fazer ali uma espécie de continente para essa emoção que é difícil, que é chato de sentir, mas faz parte do nosso universo de emoções. Marcelo aqui falou também exercitar a paciência. Olha, antes ele até comentou alguma coisa sobre insegurança. Essa situação gera também muita insegurança, né? em Tanto nos todos. pais quanto nos filhos. Uhum, em todos. O meu filho pergunta, pediu para ver como era o vírus. Mãe, me mostra o vírus. Aí eu achei uma fotinha de vírus, mostrei para ele, expliquei dentro da forma como ele entende, com uma linguagem acessível, o que que é, como é que se transmite, que ele precisa lavar as mãozinhas, que ele precisa passar o álcool em gel. Então, assim, é importante que a criança entenda o que está acontecendo, que a gente explique, mas também que a gente não faça um terror, né? Sim. Para que ela também não fantasie excessivamente a situação. Essa questão da paciência é algo muito interessante, porque como os filhos não tem, né? Agora não tem, não tá indo para a escola. Aí tem as atividades da escola para fazer. Tem o trabalho, porque muitas pessoas estão home office, então tá trabalhando mais de casa. Aí tem as tarefas domésticas. Muitas vezes a pessoa não tá nesse período com uma pessoa que trabalha em casa para poder ajudar, então tem que assumir também mais essas tarefas domésticas. Então, assim, há uma sobrecarga muito Muito. grande. Eu observo assim muitas mães, Clarissa, muito estressadas com tudo isso. A gente
orienta, a gente fala da importância da rotina, do tempo de qualidade, mas eu observo muito esse estresse na hora de gerenciar essa quantidade de atividades e responsabilidades que a quarentena trouxe. Então, é a criança que demanda o tempo inteiro, porque para algumas crianças pequenas, essa coisa de estar em casa é para estar o tempo todo com o pai e com a mãe. Então, E demanda. brincando. Uhum. Chama, demanda, quer o tempo inteiro, que sente, que faça. E isso vai trazendo um cansaço muito grande para os pais. Enlouquecedor, né? A Jaque colocou. Enlouquecedor. Algumas pessoas têm essa sensação de não estar mais aguentando mesmo lidar com essa situação. Então, eu acho que a gente tem que ter, claro, tem a responsabilidade com o trabalho, com as tarefas do filho, mas a gente também tem que ter o discernimento para deixar algumas coisas de lado quando aquilo ali já não está mais saudável para ninguém. Sim, Então, porque hoje, senão realmente você acaba explodindo, né? explodindo, Então, hoje, se não deu para fazer atividade hoje, se você tá estressada, a criança tá cansada, não tá funcionando, deixa de lado, sabe? Retoma amanhã, porque senão a família se cobra esse desempenho de dar conta 100% da situação, cobra da criança e aí fica ali um descompasso e aí algo que era para ser educativo, prazeroso, positivo passa a ser fonte de sofrimento. E aí essa Sim. criança vai começar a criar dentro dela também que estudar é chato pra dedéu. E ela não vai mais querer sentar para estudar. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, sabe? É importante estimular sim, é importante educar sim, mas é importante que a gente tenha essa sensibilidade de observar. Não, hoje tá demais? Tá demais para mim, pro adulto? Porque eu tô estressado porque eu não tô com paciência, deixa de lado, faz amanhã, porque não vai mais ser saudável para ninguém. Uhum. Tem mães que me relatam assim, Clarissa, ele me grita o tempo inteiro. Ô mãe, não sei o que, ô mãe, não sei o que, ô mãe. O pai tá em casa, mas não chama o pai, é só a mãe. Ô mãe, não sei o que, mãe, mas mãe. E aí eu viro pra elas e falo assim, eu entendo. Entendo que a gente já foi filho e a gente também já passou por isso. De ficar mãe o tempo todo. Só que uma sugestão que eu dei pra elas, eu falei, olha, eu sei que é muito ruim você ver um filho sofrer, você não quer deixar o filho de lado e tudo mais. Só que pelo bem da sua saúde mental e da saúde mental do seu filho, você vai fazer um combinado com ele. Quando ele quiser alguma coisa, ele tem que chegar perto de você. Se você não puder sair da onde você está para dar atenção a ele tem que ir até você. E num tom de voz normal, calmo e tranquilo, dizer o que ele quer. Só que você vai explicar isso para a criança. Você vai adaptar essa explicação para a idade dela. Se é um adolescente, você vai falar dessa maneira. Se é uma criança menor, você vai adaptar essa fala para uma criança menor. A mamãe não quer que você grite, que fique gritando, falando de longe e tudo mais. Se ela permanecer, você vai usar o bom e velho argumento de vou ignorar você. Porque enquanto ela não entender que ela tem que pedir com calma, você não vai dar atenção. Quando ela se acalmar, você fala, se acalmou? Então me fala o que você quer. Porque também se toda hora você ficar, ela grita, ô mãe, ô mãe, ô mãe, separar o que você está fazendo para ir dar atenção, ela vai entender que você está ali 100% para ela. Ela não vai entender que você também tem que fazer as suas atividades de casa, ou o seu trabalho, ou alguma outra coisa que você tenha de importância. E ela vai achar que realmente ela tem atenção o tempo todo. E não é sempre assim. Ela tem que saber também administrar esse tempo. Mas aí olha que interessante. Eu vou falar de 2 pontos, né? Vou falar aqui 3. 3, não me deixe esquecer. A Fernanda falou assim: olha, essa questão da saudade também é legal sugerir fazer um desenho pro amigo. Isso é bem legal, né? Faz um amigo, faz o desenho, tira foto, envia. As crianças pequenas gostam muito de mandar áudio também, isso ajuda pra caramba. Quando você falou agora, né, de ensinar. Tem que ensinar a criança. Às vezes eu observo
E aí eu falo como psicóloga e falo como mãe também, que às vezes a gente espera que a criança reaja de um jeito que ela não sabe ainda. A gente precisa ensinar, né? Então, eu às vezes observo essa impaciência na relação entre pais e filhos, e os filhos menores. Mas ele me chama o tempo todo, mas ele grita, mas ele faz a pirraça. Mas ele às vezes só tem 3 anos de idade, ou às vezes só tem 8 anos de idade, e ali tá o adulto esperando uma super maturidade dessa criança. Não vai ter, porque às vezes a criança Uhum. só tem 9 anos de idade. Ela não tem ainda esse aparato emocional para lidar com todas essas questões. Então a gente precisa ensinar. Então eu às vezes observo pais, assim, de modo geral, e eu às vezes passo por isso também como mãe, na expectativa de que meu filho já soubesse fazer aquilo ali, eu já não me chamasse tanto, mas ele chama e eu preciso ensinar. Uma outra questão desse ponto de chamar. Eu me lembro de um texto do Winnicott que fala sobre essa capacidade de estar só, que a gente precisa desenvolver, a gente desenvolve ela na infância. Uhum. Agora, na pandemia, isso está muito mais acentuado, né? Mas essa coisa da criança estar brincando, você tá lá na cozinha fazendo a comida, e a criança tá lá na sala e fala, mãe! Aí você fala, oi! Aí ela não fala nada. Ela só quer saber se você tá ali, se você é a segurança, se ela tá segura, se ela tá envolvida, se ela tem o apoio. E ela não quer nada, ela só quer sentir isso. Então ela vai chamar mesmo. Agora na quarentena, e aí ela vai chamar e a gente só vai falar oi. E aí vai parar por aí. E a gente precisa fazer isso, né? Por que que agora está mais intenso? Porque agora é um cenário novo, porque agora é uma pandemia, porque agora nós pais estamos estressados, as crianças estão fora da rotina delas, elas estão mais estressadas também e por isso mais demandantes. Além de ensinar, como você falou, a pedir, a chamar quando precisa de alguma coisa, de algum suporte, às vezes a criança tá ali chamando, e você tá tentando fazer alguma atividade, aí você começa a brigar com a criança porque você precisa fazer aquela atividade, mas a criança continua chamando. Às vezes, se você para e fala assim, caraca, deixa, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou ficar 5 minutos com a criança. E você fala, filho, olha só, a mamãe vai ficar 5 minutos com você, daqui a pouco eu volto lá, mas aí daqui a pouco você deixa a mamãe fazer. Funciona muito mais. Porque a criança se sentiu atendida ali, naquela necessidade dela. Você ficou ali, você fez uma cosquinha, deu um abraço, deu um beijo, deu uma mordida, fez alguma coisa com a criança. Não precisa ser uma brincadeira prolongada, mas você acolheu aquela ansiedade, aquele tédio, aquela angústia e depois você voltou. E um outro ponto que também é muito legal, é a gente ajudar a direcionar essa criança, né? A direcionar esse tempo. Então, se você tá além ali da rotina que você criou, que você combinou que você vai fazer isso, tal hora, depois a gente vai fazer tal coisa, é falar com a criança, olha só, agora eu vou ter que fazer um trabalho no computador. O que que você vai fazer, filha, filho? Você quer ver uma televisão? Você quer que a mamãe quer escolher um filme? Você quer estudar aqui do meu lado? Você quer direciona a criança, esse tempo da criança para alguma coisa, ao invés de deixar ela ali totalmente ociosa nesse Solta. tempo, porque aí ela vai demandar mais, ela vai ficar irritada, aí ela vai chamar muito mais, aí você vai ficar irritado também, e aí dá naquele cenário de estresse muito maior. Então, direcionar, ajudar a criança a direcionar esse tempo é uma estratégia para o adulto conseguir dar conta ali do que ele precisa fazer e essa criança também poder brincar. Eu vi muitas Sim. mães, Clarissa, ficando muito preocupadas, principalmente na educação infantil, com essa questão das atividades, tá? E eu acho que se não está sendo saudável, é importante estimular sim. Só que a gente estimula a criança de várias formas. A atividade da escola é importante,
Mas se aquilo ali está trazendo sofrimento, às vezes você consegue estimular muito mais montando um quebra-cabeça com a criança, brincando de panelinha, brincando de robô, do que forçando a atividade. Então, é Sim. muito importante essa sensibilidade, porque senão a família começa a se cobrar e a cobrar da criança. E aí não E aí a funciona. gente volta para aquele cenário do estresse, né? Uhum, E aí é curioso que quando esse estresse ultrapassa um limite suportável para esses pais, o que eu observo é que a grande maioria vai punir a criança, vai colocar a criança de castigo. Só que não explica para a criança o porquê que tá ficando de castigo. Simplesmente coloca de castigo. Vai pro seu quarto, vai para não sei aonde. Ou então a criança menor fica aqui sentadinho na cadeirinha do pensamento, no cantinho do pensamento que seja, mas não explica para a criança o porquê dessa punição. E aí eu uhum, sempre bato na mesma tecla lá no consultório. Você pode punir, ok. Você quer botar de castigo? Você pode. Mas o castigo é um método de educação. Você tem que explicar para o seu filho o motivo pelo qual você está punindo ele. Por uhum. que que ele vai ficar, se ele tem 3 anos, por que que ele vai ficar 3 minutinhos na cadeira do pensamento? Se é um adolescente, por que é que aquele mês ele não vai ter mesada? Ou por que que você não vai renovar a internet do celular dele? Ou por que que você não vai deixar ele sair para a casa do amigo? Porque eles precisam aprender com esse erro. Só que eles só aprendem se a gente explicar. Porque, Uhum. de novo, a maturidade deles não é igual à nossa. E aí eu sempre lembro para os pais também uma coisa importante. Quantos anos seu filho tem? Quantos Uhum. anos você tem? O cérebro do seu filho é diferente do seu cérebro. Não Aham. cobre dele uma maturidade que ele ainda não tem. Você tem que ensinar ele a desenvolver essa maturidade. E é mostrando, é falando o tempo todo. E aí, curioso, teve É, uma mãe que virou para mim e falou assim: engraçado, na fase ali dos 3 anos, o filho começa, mas por quê? Mas por quê? E quando tá no início da adolescência, isso volta. Eu falei, olha só, o desenvolvimento é a coisa mais linda que tem. Então, assim, só entenda uma coisa, você como mãe, você vai falar, você vai dialogar, você vai conversar o tempo todo. Acho que a uhum. melhor educação que ela pode dar é esse diálogo. Sim. E quando não souber, né, não se cobrar saber tudo, falar, filho, filha, poxa, eu não sei. A gente pode pesquisar junto, eu não sei por que as coisas são assim, às vezes é uma construção social, e você pode dialogar. Eu acho que assim, hoje, Clarissa, eu observo muito os adolescentes, eles são muito inteligentes. As crianças, todos são, né? Mas os adolescentes, eles trazem uma bagagem assim, porque tem muita informação, porque tem muito acesso à informação e uma carência muito grande de serem ouvidos. Porque às vezes eu observo assim, os pais se questionando: ah, mas meu filho está adolescente, está naquela fase, só quer ficar no quarto, só quer ficar no mundo dele. Só que às vezes os pais esperam que esse adolescente pegue e entre no universo dos pais. E esse adolescente não vai fazer isso. Ele não tem essa habilidade emocional. Então cabe aos pais entrar no universo deles. Como? Assistindo um filme, vendo qual é a série que ele gosta e assistindo com eles. Mesmo que às vezes para você aquilo pareça assim muito bobo, porque assim, são às vezes o conteúdo é direcionado para idades diferentes, mas é uma forma de você estabelecer uma conexão com seu filho, sem criticar, sem julgar, né? Ouvir para conhecer, porque às vezes os pais eles não conhecem mais esses adolescentes, não deixam de conhecer esses filhos, porque não sabe mais o que está ali dentro desse universo. Então, para você voltar a essa conexão, tem que ter diálogo, tem que ter disposição, tem que ter abertura para de fato conhecer sem julgar. Sim, e Porque se tem várias séries começa a agora julgar, voltadas para esse público adolescente que dá para você educar o seu filho de vários assuntos diferentes, né? uhum, Desde o uso ou não uso das drogas até uma relação familiar. Então, assim, você tem um leque aí na sua mão de possibilidades, basta você perguntar pro seu filho, o que que você gosta de assistir?
Vamos assistir juntos? E aí eu sempre proponho, vai assistir uma série junto? Conversa depois daquele capítulo, daquele episódio, o que que ele achou, o que que ele pensou, se ele acha que tá certo, se tá errado, para você entender também como é que esse aprendizado vem para esse adolescente. Como é que aquela situação social tá chegando para ele, né? Sim, aqui a Jaqueline colocou, a minha filha não deixa nem entrar no quarto dela, né? Então, olha como é que é esse universo adolescente, como é que muitas vezes se distancia. Aquilo que foi construído ali de muita proximidade na infância chega na adolescência e começa a se distanciar. Eles querem afirmar essa independência, marcar uma identidade e não querem nem que esse adulto chegue perto. Então, é um comportamento, a gente chama de síndrome da adolescência normal, né? Um conjunto de comportamentos que fazem parte da adolescência, porque eles são comuns dentro dessa fase do desenvolvimento, né? Ah, todo mundo vai ser assim? Não é porque não é uma regra, né? O ser humano não é um moldezinho que todo mundo passa pela mesma coisa. Mas já existem muitos estudos, a ciência do comportamento já mostrou pra gente que existem muitos comportamentos que são frequentes em determinadas fases do desenvolvimento, né? Então, na adolescência é comum isso acontecer. Mas é importante a gente buscar, incentivar, tentar trazer para perto, convidar, né? Eu acho que A gente sempre tem a outra contramão também, né? Tem os adolescentes que tem tanto medo de ir para esse mundo de se expor, que ficam muito agarrados ali no pai, né? Então só vai aonde os pais vão, só frequenta os ambientes que os pais estão. Se é convidado para um amigo, só vai se o pai levar, ou se o pai buscar, ou se o pai ficar por perto. A gente também tem esse estilo de adolescente, né? São em menor número, mas a gente também tem, né? Então, olha como é que a gente não vai categorizar, né, Clarissa? O comportamento ele tem uma infinidade de variações e de demonstrações. A gente só vai ficar ali alerta quando esse comportamento está trazendo prejuízo, né, para o Sim. desenvolvimento, para as relações, se há uma dificuldade de interação. Aí a gente começa, se há uma dependência, se isso faz com que o adolescente, né, quando é esse comportamento mais dependente, se isso faz com que esse adolescente deixe de se relacionar, aí a gente tem que entender o que está por trás dessa característica. Tem que olhar também as características dos pais nessas horas, né? Porque às Uhum, vezes o medo que ele sente de sair, de fazer essa socialização, às vezes vem dos pais. Os uhum. pais temem que ele, ao sair, aconteça algo de ruim. Então acaba passando esse medo pro filho, projetando, e o filho só reflete, né? Uhum. Aqui, Clarissa, né? A mamãe falou que ouve muita história dos joguinhos do filho, que ela não entende nada, mas ouve. Aí o Marcelo colocou que não adianta colocar 50 minutos de castigo. Não, gente, não adianta. É 1 minuto por idade. Então, assim, né, se você pegar uma criança de 10 anos, deixar ela 1 hora dentro do quarto, depois quando você chegar lá, ela não vai nem saber por que que ela tá lá, ela já vai ter pegado o brinquedo para brincar. Então, assim, não funciona, né? Não funciona mesmo. Quando esse método de educação for usado, tem sempre que conversar, né, Clarissa? Como você falou, explicar, porque na minha casa, aí eu vou relatar como mãe, né? Eu, às vezes, preciso. Meu filho tá muito agitado, tá fazendo uma coisa que não é legal. Eu falo que ele não. Você vai perder o direito de brincar um pouquinho, você precisa sentar aqui para se acalmar. Eu não falo castigo, eu falo que ele perdeu o direito da liberdade dele, porque ele é livre. Uhum. Mas naquele momento ele perdeu o direito e ele vai ter que ficar sentado um pouquinho. Ou porque ele bateu no gato, porque meu filho tem. A gente tem um gato lá em casa e é uma história, Clarissa, é o dia inteiro com aquele gato, com aquela gata no colo, não sei como é que ela aguenta. Mas tem hora que ele dá umas estressadas lá e ele machuca ela, né? Então aí eu falo, não, viu que. Por que que você tá aqui? Aí ele fica bravo pra caramba e fica lá, mas por que que você tá aqui? O que que você fez com a gata? E aí ele só pode sair depois que ele me fala. Ele tem que me Sim. falar. E aí, se ele ficar calado, não, você vai me falar, o que que você fez com a gata?
Eu bati nela. Falei, pois é. E o que a gente sente quando batem na gente? Dói, né? E aí eu peço que ele fale. Então é bom sentir dor? Não pode. Então você não pode machucar o gato porque sente dor, porque é um ser vivo e todo aquele. Tadinha da gata. Claro, a gata sofre um pouco lá em casa, sabe? Mas, assim, é muito amor também. Mas, como ele só tem 5 anos, às vezes ele não tem dimensão que vai machucar o animal. Então, Uhum. a gente precisa sempre explicar, precisa ensinar. E aí, assim, pra gente fechar, Clarissa, eu queria que os pais que estão ouvindo a gente aqui pensassem qual é o tipo de modelo que eles são para os filhos. As crianças, elas não aprendem só com o que é dito. Para falar a verdade, o que é dito, eu não sei qual é a porcentagem, mas acho que 10% do que a gente ouve, do que a criança ouve, é o que ela retém, né? Ela aprende pelo que ela vive, pelo que ela vê se repetindo. Eu Então, fiz um se você post sobre grita, isso, falando que a gente aprende 95% quando a gente ensina. Então, assim, o filho vai entender, ele vai aprender se você ensinar. uhum. Você vai servir de exemplo para ele, né? E principalmente se você for um exemplo. Não adianta você falar para o seu filho não gritar se você grita. Não Se você adianta fala você gritando com falar para o ele, seu né? filho. Não adianta você falar para o seu filho não bater se você faz isso batendo nele. Então, é uma incoerência. E o nosso cérebro precisa de coerência, senão ele entra num processo de dissonância cognitiva e aí ele não vai conseguir captar. Então, ele vai entrar num conflito. Então, qual é o tipo de modelo que você está sendo para o seu filho? Como é que você gerencia os seus conflitos em casa, com seu cônjuge, com seu patrão? Como é que você gerencia isso emocionalmente? Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser sangue de barata e zen, não, gente. Eu não sou. Tem gente que fala pra mim, Camila, eu não imagino você brigando com seu filho, mas eu dou bronca, eu fico brava. Mas eu procuro ser um bom exemplo pra ele, né? Porque ele tá aprendendo pelo que ele tá vendo. Aí a gente precisa encerrar, Clarissa, porque olha. Precisa, tem pouquíssimos minutos. E ah, além dessa reflexão de que modelo que os pais querem ser, eu só queria deixar um que, assim, eu acho muito importante. Eu falo para todos os pais. Você vai fazer a rotina do seu filho, ele não cumpriu, você vai punir. Mas quando ele cumprir, reforça de maneira positiva. Elogia, fala que foi bom ele ter feito, bate palma, dá um abraço, dá um beijo. Não precisa ser reforço com presente, mas ah, mostre para ele que você viu que ele fez e que ele cumpriu aquela tarefinha dele. Porque senão, se você só criticar, você vai criar um processo ali de um distanciamento com um filho muito grande. E aí a autoestima dessa criança vai ficar rebaixada, né? Às vezes a gente olha muito o que faltou, né? E a gente precisa olhar também o que essa criança fez certo. Então ela levou. Eu tenho um texto que eu li uma vez, foi assim: a criança leva o estojo para a escola todos os dias, mas aí de vez em quando ela esquece, né? Aí a criança, naquele dia que esqueceu, a mãe vai falar: pô, caramba, mas você sempre esquece. Não, não é sempre, Foi só né? Às vezes, hoje, né? dentro de 6 meses aconteceram 2 vezes. Então, a gente precisa ajustar esse olhar sobre a criança para que essa autoestima também seja ajustada no futuro. Com certeza. Ficam aí nossas reflexões para os pais. A gente Uhum. pode abordar muito mais coisa ainda sobre esse tema. Então, o pessoal dá um feedback pra gente. A gente retorna aí a qualquer Uhum. momento para falar mais um pouquinho sobre isso. Muito, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu sempre Eu que falo que eu aprendo agradeço. muito com você. Fico lá Eu que vendo todas as agradeço. suas postagens. Agradeço a todo mundo que ficou aqui, que comentou, que compartilhou um pouquinho. Obrigada Uhum. a todo mundo. Dá um super beijo no seu filho. A Ah, gente se via quando eu ficava ali próximo do seu prédio esperando meu marido, né? verdade, Agora a verdade. gente Agora eu não vou se ter. vê.